Olá, segundo ano. Vou corrigir hoje aquela atividade que eu pedi para vocês fazerem do livro de filosofia. Na página 257 foram 3 questões, né? 3 questões. E quero também fazer um comentário sobre o quadro que eu pedi para vocês, o quadro mental. Então vamos lá. A primeira questão da página 257 era para você falar os valores dominantes da Idade Média e destacar os valores ou atitudes em contraste com a mentalidade da Idade Moderna. Então vamos lá. Qual que é os valores dominantes da Idade Moderna? Vamos começar pela moderna primeiro. Antropocêntrica, centrada no homem. E aí as outras são um desenvolvimento disso. Racionalista, né? Ou seja, a razão que deve explicar, não mais a fé. E a razão está no homem, por isso antropocêntrica. Então, da antropocêntrica a gente desenvolve as outras. Então, primeiro, antropocêntrica, racionalista. O homem deve ter uma liberdade justamente para conhecer. Lembra que na Idade Média, não, a fé justificava e era o ponto final. Eu só tinha que justificar o que já foi posto pela fé. Agora não, o homem tem liberdade para pensar, liberdade para escolher. E espírito de observação da natureza, mas com propósito de intervenção. Que é próprio da ciência moderna que está surgindo. O homem deve experimentar a natureza, deve colocar isso no laboratório para ser investigado. Nem que tenha laboratório, o fato é que eu tenho que investigar a natureza, não apenas contemplar, ou seja, que era a proposta da Idade Média, né? E da filosofia antiga. O que é contemplar? Olhar e só dizer o que eu vejo. Agora não, eu vou olhar, vou observar, mas eu vou dissecar a natureza, eu vou buscar levar ao laboratório para entender as suas últimas ou primeiras relações. Qual que é o contraste? Justamente tudo isso é o contraste com a análise contemplativa, que eu já disse agora, e a análise, fica clara a contemplativa, que é a submissão da fé, né? A razão submetendo-se à fé do indivíduo, né? Então, ou da igreja, melhor dizendo, né? Então, essa é o andamento da questão 2. Vamos lá para, da 1, né? Vamos lá para 2. O Renascimento foram valorizados o ser humano e a natureza. Como se expressou essa valorização no campo do pensamento? Vamos lá, então. Principalmente no campo da ciência e da filosofia. Foram novas propostas, né? Novidades, inclusive. Confiança na razão. Olha como a relação com a primeira questão, antropocêntrica, racionalista, liberdade. Então, confiança na razão e na capacidade do homem de explicar as coisas a partir do seu próprio entendimento. Ele tem capacidade de conhecer e pode explicar as coisas. Não precisa, por exemplo, da igreja, não precisa, por exemplo, dos textos sagrados para dizer. Ele diz as coisas por ele mesmo, né? Então, há uma valorização da natureza, mas agora uma valorização da natureza que está ligada ao campo da ciência, por meio da observação, por meio dos fenômenos naturais que eu vou levar para o cientista analisar e discutir agora o que ele é, não o que eu imagino que ele é, no que eu idealizo, agora o que eu quero ver na sua real forma, não na sua forma idealizada ou pensada a partir da religião, né? Ok, vamos agora para 3. A novidade trazida no modelo do cosmológico de Nicolau Copérnico. Bem, qual que é a novidade de Copérnico? A teoria heliocêntrica. Hélio, o Sol no centro, né? O que isso revoluciona? Muita coisa. Parece que não é, né? Mas muita coisa. Porque tira o homem do centro e coloca o Sol. Tira o homem do centro da criação e coloca um elemento da natureza, o Sol. Essa concepção geocêntrica, ela vai do heliocentrismo, né? A concepção geocêntrica, a Terra no céu, ela faz parte dos dogmas da igreja, do pensamento fechado da igreja, um universo finito, perfeito e completo. Agora não. Agora eu desloco o homem desse centro, coloco o Sol, e o universo não é mais estável, mas na verdade está em mudança. A ciência está mudando, as descobertas estão surgindo e os dogmas são contestados. A verdade da fé passa a ser discutida. E como que a igreja vai fazer para tentar barrar tudo isso, né? Esses abalos à sua autoridade?
criando os tribunais da Inquisição, que vai julgar aí os hereges, assentido pela Igreja, né, do conhecimento, tanto filósofos, tanto cientistas de um modo geral. Né? Naquela época, a ciência e a filosofia se confundiam. Quando se dizia filósofo, você também era cientista, né? Coisa que eu acho que não tinha que se separar nunca. Né? Eu gosto até de dizer que o cientista é filósofo. Então, ela vai criar os tribunais de Inquisição e submetendo à sua autoridade todos aqueles que diziam coisas que a Igreja afirmava o contrário. Né? Bom, vamos lá no quadro mental, então, da razão e experiência, o tópico que vocês tinham que fazer esse resumo ao quadro mental. O que você tem que pensar nele? Primeiramente, a questão da polêmica do ponto fixo. Não há mais ponto fixo. Agora, a única fixidez que existe é a razão humana, que ela muda, que ela hoje é uma coisa, a ciência hoje define isso, e amanhã ela pode ter novas descobertas, inclusive refutar aquilo que ela definiu hoje como sendo certo, porque descobriu novas relações. Né? Então, o único ponto fixo é a própria razão, na proposta de desvendar ou de conhecer. A outra questão que tem que estar bem claro, bem presente no quadro, no resumo de vocês, é o mundo como representação, porque o mundo antigamente era uma apresentação à mente do homem. Eu vi o mundo, agora não. O mundo toma sentido ao meu olhar. O mundo somente é mundo porque eu digo que ele é mundo. Ou seja, o mundo não é mais apresentado à minha mente, mas ele é o mundo representado por minha mente. É bem diferente. Né? Representado pela minha mente. Sim, por conta agora que o homem vai procurar outra coisa que tem que estar presente no quadro, no resumo de vocês, um método para poder entender este mundo, um método de investigação. E o modelo matemático vai ser o mais usado. Não que a matemática seja importante, ou seja, eu tenho que ser matemático para ser cientista. Desculpa, eu tenho que ser cientista, para ser cientista eu tenho que saber matemática? É claro que isso é importante para muitas áreas do conhecimento que vão utilizar os elementos da matemática, mas não é fundamental ser cientista e ser matemático. Porque eu tenho que utilizar a exatidão da matemática, o rigor da matemática. E isso vai ser muito importante para o filósofo, que realmente é o filósofo que a gente tem que estudar nesse período, que é o René Descartes. A gente fica para a próxima aula o estudo sobre eles. Então, o modelo matemático vai estar presente em Galileu, né? Que é o modelo matemático experimental. Né? E depois, em especial, a gente tinha que falar de Francis Bacon, e em especial os ídolos, né? Fazer um panorama aí dos 4 ídolos, fazer o conceito de que seja cada um deles, e discutir o método indutivo, que para a ciência moderna vai ser o método que deve-se as ciências buscar, porque ele traz a novidade. Temos o método dedutivo e indutivo. O dedutivo é a dedução. Eu tenho não se produz conhecimento novo no dedutivo. Por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem. A dedução, Sócrates é mortal. Ou seja, eu tenho uma premissa maior, todo homem é mortal. Uma premissa menor, premissa seria uma frase, né? Sócrates é homem. E a dedução que eu faço Sócrates é mortal. Eu não posso falar Sócrates é filósofo, porque não está nas premissas. Ou seja, a dedução só tira das premissas. Então, a indução é o caminho ao contrário da dedução. Eu começo das coisas particulares e chego à ideia geral. Eu começo Sócrates é mortal e chego a todo homem, né? Todo homem é mortal. Então, ele faz o inverso. E para a ciência, é um método exclusivo e necessário porque ele descobre relações. Porque elas são testadas, experimentadas para chegar a uma ideia geral das coisas. Por isso é um método exclusivo, né? Bem presente nas ciências modernas. Tá joia, meninos? Então, até a próxima.